A palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados os fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vós, no seu coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Muito bem, meus queridos irmãos, meu querido ouvinte, essa é uma palavra que São Lucas escreve para anunciar sobre o milagre que Jesus realizou. Ora, aonde Jesus está, aí há esperança. Aonde Jesus está, há sempre uma expectativa do milagre. Aonde Jesus está, há sempre um renovo. É impossível que onde Jesus esteja, onde ele passe, as coisas fiquem do jeito que era, porque ele é Senhor para mudar o cenário de qualquer situação, de qualquer pessoa e também em qualquer lugar. Desta feita, Jesus está ensinando na sinagoga, no templo, no lugar público, e a multidão era muito grande, estava próxima a Jesus. Alguns homens levaram um paralítico que estava lá fora para tentar introduzi-los aonde Jesus estava, na esperança, naquela expectativa de que ele viesse receber a sua cura. Mas o mais importante, meus amados irmãos, o mais importante da gente observar nesse texto é que aquele homem paralítico certamente estava fora daquele contexto e que para ele certamente era uma grande impossibilidade, primeiro, de receber a sua cura, porque essas alturas, quantas pessoas passaram por ele e não puderam fazer nada? E também o incômodo de poder chegar até onde Jesus estava. Mas alguns homens piedosos, levaram aquele rapaz, aquele cidadão, até onde estava Jesus. Às vezes, é necessário que alguém tome uma atitude de abençoar outra pessoa. Talvez você não tenha tanta esperança em situações outras que porventura cerque a nossa vida, mas vai existir momentos que você precisa tomar uma atitude, tanto para com você como para com terceiros. E isso é muito importante porque
talvez aqueles homens precisassem de um benefício espiritual da parte de Deus, mas eles se preocuparam com o caso daquele cidadão paralítico. E Jesus está ali. O que impede daquele homem se aproximar e receber a sua cura? Então foi assim que eles fizeram: levaram o homem em sua caminha, tentaram entrar pela porta, não conseguiram por causa da multidão. O espaço certamente não era tão grande, né, que pudesse ter algum corredor que ele pudesse chegar até Jesus. E aonde está Jesus, certamente existe um espaço aberto, né? Até os discípulos criam aquele espaço, né, assim como em qualquer reunião de plenária. Quem está ministrando tem um espaço entre o povo para que possam haver ordem e as pessoas possam ouvirem direito o que está se dizendo. Era assim com Jesus também. Mas não puderam passar pela porta. E o que foi que aconteceu? Eles, por sua fé, tiveram uma iniciativa. Pegaram aquele homem paralítico na sua caminha, era uma espécie de padiola, né? Amarraram as cordas, subiram pelo telhado, desceram as cordas, a caminha até aos pés de Jesus. Meus irmãos, é muito interessante a gente fazer essa analogia e fazer essa análise no ponto de vista da fé. O que a fé pode fazer por nós. E é interessante que não é importante você apenas dizer que tem fé, né, no coração, e esperar que as coisas aconteçam no passe de mágica. Porque a fé, ela não é cega, a fé, ela é lógica. Então, quando você tem fé, você também tem atitude. Você também tem atitude. E a atitude daquele que tem fé é fazer aquilo que você pode fazer. Se você ainda pode dar uma passada, dê. Porque lá Jesus já vai realizar o milagre. Se você puder agir em determinado momento, você tem a oportunidade de ir até o médico, vá. Porque é de lá que Jesus vai operar a sua cura. Se você tem a oportunidade de fazer algo que você pode fazer, não deixe para depois, faça agora. Existe o lado que você pode fazer e o lado que só Deus pode fazer. E o que Deus não pode fazer, Ele fará por você. Foi assim que aqueles homens fizeram. Jesus, vendo a fé deles, daqueles homens, né? Interessante que a fé não partiu nem do paralítico. Talvez ele até reclamasse: mas por que vocês vão fazer isso? Não adianta, não tem como passar ali. Vocês vão me subir, por isso vão me derrubar. Talvez ele tenha questionado alguma coisa assim. Mas os homens tinham fé que chegando aos pés de Jesus, ele receberia a cura. Então, querido irmão, querido amigo, é importante que você tome uma iniciativa para você mesmo e para alguém próximo a você. Haja por fé, mas faça isso com ação, né? É que eles homens fizeram e aquele paralítico recebeu a cura. Jesus disse: filho, perdoado que são os teus pecados. É mais um detalhe que a gente vê aqui, porque aquele homem, na verdade, estava precisando de quê? De ser curado e andar, ser um homem perfeito, para trabalhar e cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Mas Jesus disse: teus pecados te são perdoados. Porque primeiramente Jesus corrige a pior situação do pecador, que é exatamente o pecado, que é exatamente o seu destino incerto e sem Deus. Então Jesus perdoou os pecados daquele homem, quer dizer, deu salvação àquele homem. E quando ele disse isso, os que estavam ali, que faziam parte da seita dos fariseus, dos saduceus, dos que eram religiosos, mas não tinham fé e nem conheciam o Deus verdadeiro, disse: mas quem é esse que está perdoando? Ele está blasfemando, diz que perdoa pecado. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Eles não receberam e não tinham Jesus como Deus. Mas Jesus disse: qual é o mais fácil de dizer? Perdoado estão os seus pecados, ou dizer: tome a tua cama, levanta-te e anda. E assim Jesus Cristo fez na presença dele. Perdoou os seus pecados e curou aquele homem da sua paralisia. Isso aqui é o Deus verdadeiro. Cuida os dois lados do ser humano. Qual a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Julgo eu que seja em receber a bênção da vida eterna. Porque sua enfermidade o Senhor pode te curar, mas se Ele não te curar, só a vida eterna já é suficiente para você ter paz e garantir os céus por herança.
Deus abençoe esta palavra no teu coração nesta tarde, que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Deus abençoe sua vida.